Em maio, uma auxiliar de limpeza de um hospital infantil em São Paulo foi demitida por justa causa após se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19. Desde então, ficou a dúvida no ar. O que diz a legislação sobre isso? Tivemos recentemente uma decisão que foi muito divulgada em todos os meios de comunicação, viralizou na internet a respeito de uma funcionária de um hospital que foi mandada embora por justa causa por recusa à vacina. Essa situação é uma situação pontual e, a princípio, os advogados trabalhistas precisam ter em mente que a primeira resposta para uma empresa que pergunte se pode mandar por justa causa é não. Se o trabalhador recusar a vacina e não houver uma outra situação específica na empresa, nós recomendamos a cautela de não aplicar imediatamente a justa causa. Por quê? A gente precisa analisar caso a caso. Nesse caso em que foi aplicada e confirmada a justa causa pela jurisprudência, a trabalhadora era de um hospital, já tinha havido uma campanha para que todos se vacinassem, uma campanha emergencial, porque ela era linha de frente, e ela se recusou a tomar a vacina. Então, nessa situação, existe um risco criado. Poderia dizer que a empresa tem uma responsabilidade objetiva. Se ela adoecesse, poderia ser caracterizado como acidente do trabalho. A vacinação já pode ser considerada uma exigência do empregador e o funcionário pode estar sujeito a penalidades caso se recuse a tomar o imunizante. Uma orientação do Ministério Público do Trabalho, que é um rigoroso defensor dos empregados, em que eles entendem que cabe sim a punição do trabalhador e, em última instância, uma justa causa. Então, vamos colocar assim, se a empresa coloca no seu PPRA, no seu PCMSO, que ela está fazendo essas medidas de enfrentamento, que incluem fornecimento de máscaras, distanciamento, álcool gel, tudo isso que a gente já está acostumado. Se a empresa faz isso e o trabalhador se recusa sistematicamente a seguir essas normas, ele pode receber uma gradação de punições e, ao final, se ele recusar a vacina, é um complemento de um comportamento negativo dele. Aí pode ser aplicada a justa causa. Em São Paulo, já começou a ser exigido a imunização daqueles que trabalham em bares, restaurantes e lanchonetes. Que o Sindicato dos Empregados da Hospitalidade, dos Bares e Restaurantes de São Paulo está negociando uma norma coletiva para exigir a vacinação de todos os trabalhadores. Não é uma linha de frente de atendimento em saúde, mas eles trabalham atendendo pessoas que não usam máscaras, porque a gente não usa máscara em restaurante. Então, eles já estão estendendo esses cuidados. Então, a gente tem que pensar realmente no coletivo, que existe a possibilidade do patrão colocar como uma medida de proteção ao meio ambiente e à saúde do trabalho a exigência do cumprimento de todas as normas, incluindo a vacinação. Como a situação ainda é nova, os empregadores e empregados podem procurar uma orientação jurídica e sindical. O empregador, a gente já comenta que sempre tem que ter uma orientação jurídica, ou com seu sindicato, ou com seu advogado particular, para analisar essas situações pontuais. O empregado também pode se socorrer ao sindicato, pode se socorrer no Ministério do Trabalho e pode procurar, numa última medida de emergência, o Ministério Público do Trabalho, que tem os canais de atendimento pela internet. Mas o que nós precisamos lembrar, nesse momento, todos nós temos que contribuir para a diminuição dos casos. Nós já percebemos que as medidas surtem efeito, a vacinação tem reduzido drasticamente o número de casos e de casos graves. Então, é importante que as pessoas tenham em mente que é uma contribuição para que todos possamos voltar a uma vida mais tranquila dentro dos limites.